Bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live Lipo em Pauta, onde eu tiro todas as suas dúvidas relacionadas ao processo de desinflamação e emagrecimento, principalmente na menopausa. Tudo bem com vocês? Bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Bom dia. Coloquem aqui as suas dúvidas ou as suas dificuldades relacionadas ao processo de emagrecimento. Tudo bem? Bom dia. E a Páscoa, vocês estão preparadas? Como é que é? Já sabem como comer com estratégia agora no feriado? Já comprou os chocolates? Como é que estão as coisas por aí? Me conta. Cuidado para não colocar tudo a perder, né? Então, para quem vai comer agora chocolate por conta da Páscoa, sempre lembra que chocolate é uma sobremesa, então sempre tem que vir depois da refeição principal, de preferência depois do almoço, né? Porque depois do almoço, o que acontece? Você ainda tem a tarde toda para você queimar essa caloria vazia, né? Então sempre lembra. Ah, vou comer chocolate? Vou comer chocolate, mas vou colocar o chocolate depois do almoço e tá tudo certo, né? De forma controlada. Deixa eu ver aqui. Tenho esteatose grau 2, que é a gordura no fígado, para quem não sabe. Não sei o que comer no café da manhã. Posso comer cuscuz, tapioca, café com leite, com adoçante? Pode consumir o cuscuz, pode consumir a tapioca, mas não é isso que interfere na questão da gordura no fígado. Primeira coisa, sobre o café da manhã, você pode escolher um desses carboidratos que você colocou aí, ou o cuscuz ou a tapioca, e acompanhar esse carboidrato com uma proteína e uma fibra, tá? Junto com o seu café com leite, com adoçante. Adoçante você dê preferência sempre aos adoçantes naturais, que é o xilitol, eritritol ou estévia, tá? Agora, com relação à esteatose hepática, não é uma refeição só que influencia diretamente no seu processo. O que influencia é o que você está comendo depois do café da manhã, né? É a questão dos doces, como é que tá o açúcar na sua vida, como é que tá os industrializados na sua vida, como é que está os farináceos na sua vida, né? Então, se você está abusando aí até mesmo em carne vermelha, como é que tá o consumo, né? Então, tudo isso. E também tem a bebida alcoólica. São esses alimentos que influenciam diretamente na questão da esteatose hepática. E fritura, como é que tá na sua casa? Às vezes, gente, é aquilo que eu sempre falo para vocês, que às vezes não tá sob o nosso olhar. Vocês acabam caprichando na quantidade de gordura que vai colocar para refogar os alimentos. Ah, eu vou fazer o arroz, tá? Daí para fazer o arroz lá, você coloca muito mais do que uma colher de sopa. Você fala assim, eu coloco só um fio de azeite. Eu coloco só um fio de óleo. Mas na hora que você vai ver esse fio de óleo, você tá colocando umas 3, 4 colheres de sopa. Entendeu? Então, tenta contabilizar essa questão das gorduras que você está consumindo, tanto boas quanto ruins, porque se tiver em excesso, isso vai aumentar a sua gordura no fígado, tá? Porque daí tudo que em excesso no nosso organismo, seja em frequência ou em quantidade de uma vez, o que acontece? Intoxica o seu corpo, inflama o seu corpo, entende? Tá? Então, assim, o seu problema ali não é o café da manhã, não é sobre comer o cuscuz, comer a tapioca, porque isso daí é só um carboidrato, entendeu? Isso é só um carboidrato simples. O que interfere mesmo é o que você tá fazendo depois, nas outras refeições. Tá ok? A Edneia tá perguntando assim,
Encaixar o bacalhau como peixe? Sim, ele continua sendo um peixe, né? Por mais que ele seja um peixe mais salgado, você vai dessalgar ele e tudo mais. Você vai cuidar toda essa parte, né? É uma delícia bacalhau com batata, né? Que gostoso. Agora é o momento mesmo de consumir isso, né? Então tá super certo, não tem problema nenhum. Vai contabilizar como uma proteína, tá? E a batata vai contabilizar como o quê? O carboidrato, né? Então já tem uma refeição ali quase que completa. Daí é só colocar os vegetais. Pronto. E fica uma refeição leve, nutritiva e ainda te ajuda a desinflamar. Olha só que coisa. Mas, Edneia, não é sobre ficar sem chocolate. Ela colocou assim, eu consigo ficar sem chocolate. Não é sobre ficar sem chocolate. Não é de você falar assim, a partir de hoje eu vou ficar totalmente sem açúcar. Não. Dê prioridade àquilo que realmente faz sentido para você. Se você tá com vontade de comer um pedaço de ovo de Páscoa, qual o problema? Mesmo estando no processo de emagrecimento, não é isso que vai atrapalhar. O problema em si tá em você comer em excesso, você querer comer todo santo dia o ovo de Páscoa em grandes pedaços. Uma coisa que eu faço quando o Samuel ganha muito ovo de Páscoa, porque criança acaba ganhando, né, gente? É na escola, é dos meus pais, nosso mesmo, acaba ganhando. E daí o que acontece? Daí junta um monte de ovo aqui, né? E não é, assim, uma coisa que a gente tem o hábito de consumir sempre, sabe? Não é uma coisa assim. O que a gente faz? A gente quebra todo o ovo e coloca no papelzinho alumínio, sabe? Em pequenos pedaços. Daí aquela porção é o que vai consumir depois do almoço. Pronto. Acabou, entendeu? Porque se você deixar o ovo inteiro, pra quem tem esse negócio de, porque eu gosto muito de chocolate, porque eu não posso comprar o chocolate, senão eu não consigo sossegar até ver o final. Então, corta em pequenos pedaços, sabe? Deixa ali já pré-determinado pra você o quanto que você vai consumir, pronto, sabe? Facilita, né? Daí você não fica de olho naquele ovo, você fala assim, não, eu preciso comer até o final desse ovo aqui, sabe? Não, você vai comendo pedacinhos, vai matando sua vontade e pronto. Uma coisa que acaba não interferindo tanto nesse processo do emagrecimento, quando você vai comer um doce, um chocolate, por exemplo, é no máximo 30 gramas no dia que você pode consumir, que não vai ter interferência. Então, se baseia nisso daí, sabe? Assim, 30 gramas, pronto. Depois da refeição maior, né? Refeição maior que eu falo é do almoço em si. Que daí vem todas as propriedades que você precisa para poder manter o seu metabolismo ativo. Vegetal, tem o carboidrato, tem a proteína. Então, isso te ajuda, né? Faz sentido? Então, tem gente colocando assim, doutor, estou tomando simvastatina e esse remédio fui querer comer mussarela torrada, comendo com carne, torresmo. Então, esses alimentos que influenciam diretamente na esteatose hepática sua, que está em grau 2. Tá vendo? É muito gorduroso. Mussarela, eu falo pra vocês, é gostoso, mas não é uma coisa pra você comer todos os dias. Não é um tipo de queijo que ele é fermentado. Não, ele tem muito amido, ele tem outras coisas, né? Esses daí que são industrializados. Então, por isso que ele impacta de forma negativa a sua saúde de um modo geral, né? Não só a questão do emagrecimento, porque a mussarela em si também ela é muito calórica por conta da gordura dela, entendeu? Então, assim, daí tem o torresmo. Não vejo maldade de você gostar de um torresmo, mas não pode ser frequente, né? Então, por exemplo, a cada 15 dias, a cada 20 dias eu vou comer uma porção pequena, mas dentro de uma refeição onde tem a vegetal, que tem a carboidrato complexo. Por que o vegetal? Porque o vegetal, ele tem muito nutriente. E esses nutrientes, no caso, fazem com que você absorva menos essas gorduras ruins, entendeu? E não vai ter problema. É engraçado, gente, porque quando a gente sai pra comer aqui,
Normalmente a gente sai pra comer um prato assim, vem carne, vem alguma outras coisas de acompanhamento. E sempre o Samuel gosta muito de batatinha frita, né? E é uma coisa que eu não tenho hábito de fazer em casa. Aqui eu faço batata assada, faço batata cozida, mas batata frita mesmo não faço, né? Aí quando a gente sai mesmo pra almoçar, eu sempre pego um pouco, tanto pra ele quanto pra mim também, que eu adoro batata frita, né? Aí tá. Só que até me questionam sobre isso, né? Daí olham no meu prato e falam assim, nossa, você coloca batata frita? Lógico que eu coloco batata frita, mas ela é a prioridade do meu prato? Na hora que você vai olhar meu prato assim, não é, sabe? Tem um, duas, três, é uma sujeirinha ali. Porque se você for contabilizar mesmo meu prato inteiro, tem muito vegetal, tem muito a questão da proteína em si, entendeu? E eu sempre dou preferência à proteína mais leve, sempre a frango, sabe? Eu como mais frango do que carne vermelha. Então, tá tudo bem, sabe? Então, se você colocar, por exemplo, no lugar dessa batata frita que eu tô colocando aqui no meu prato, colocar um pouco de torresmo, qual o problema? Não vai ter problema. De vez em quando, não vejo maldade, sabe? Assim, eu vou comer fora final de semana, eu vou comer uma porçãozinha ali pequena de batata no meu prato. Qual é a maldade? Nenhuma, entendeu? Então, não é só sobre você estar emagrecendo que você automaticamente já está limpando o seu corpo, tá? Tem disso. Porque elas estão perguntando aqui, será que eu ainda tenho esteatose hepática? Ela já emagreceu 10 quilos, né? É aquilo que eu falo. Às vezes você faz só o déficit calórico, mas você não limpa o seu organismo através de um processo de desinflamação, onde você precisa diminuir a frequência e quantidade desses alimentos inflamatórios, tá? Para poder encaixar com estratégia para você absorver mais os nutrientes, entendeu? Os alimentos anti-inflamatórios. Aí sim, depois desse equilíbrio, né, da estratégia nutricional, aí sim você acaba eliminando essa esteatose hepática, que é a gordura no fígado, entendeu? Agora, só diminuir a questão de calorias, dependendo do tipo de alimento que você consome, hoje, você pode não ter eliminado, você pode ter diminuído um pouco, entendeu? Agora, pra zerar isso mesmo, é só com alimentação anti-inflamatória, tá? A Cacau perguntou aqui, qualquer peixe cozido é bom para dieta? Qualquer peixe cozido, assado, grelhado, tá? É ótimo. Tem gente que me pergunta sempre assim, Débora, por exemplo, salmão, né? Todo mundo fala do salmão porque, assim, você consumir o salmão é um peixe ótimo e tudo mais, só que ele é um peixe mais gorduroso, né? Só que a gordura dele é muito boa. Só que não é porque é peixe você pode abusar. Né? Tem a questão da comida japonesa, que tem muita gente que gosta, fala assim, nossa, Débora, daí eu como mesmo porque fala que é proteína, então tá tudo certo. Só que esquece que o salmão em si, o que é? Ele é gorduroso. É uma gordura boa? É uma gordura boa, mas se em excesso, ele contabiliza calorias e ele também te dá o quê? Te dá problema, porque ele inflama seu corpo se você come em excesso, entendeu? Então, peixe cozido, assado, grelhado, ele sempre vai ser bem-vindo porque ele é digestivo, nutritivo, tá? Então, ele te ajuda no processo da desinflamação, desde que você saiba contabilizar ele como se fosse um quarto do seu prato, entendeu, Cacau? Aí não vai ter problema nenhum. Aí você pode colocar todos os dias se você quiser, peixe. Maravilhoso, qualquer que seja o peixe. É que nem a dúvida de agora, né? Pouco, né? Que vocês estavam perguntando sobre o bacalhau. Muita gente tem dúvida, porque é um peixe mais salgado, e aí? O que eu faço, né? Será que dá problema? Não, porque você dessalga o peixe em si, né? Então, não é isso que interfere, muito pelo contrário. Ele ainda continua sendo mais saudável, mais digestivo do que a própria carne vermelha, no caso. Não condenando a carne vermelha, tá, gente? Porque a carne vermelha também é maravilhosa e ela tem outras propriedades que também podem te ajudar no processo da desinflamação e emagrecimento, desde que você saiba consumir, né? Então, quando você tá muito inflamada, tá muito acima do peso, a carne vermelha, ela tem uma propriedade chamada assim, purina. Não sei se vocês já ouviram falar.
Essa substância que tem na carne vermelha, quando consumida com muita frequência, quando você tá muito acima do peso, quando você tá muito inflamada, o que acontece? Você tem uma retenção maior de líquido, entendeu? Isso pode aumentar um pouco da questão do seu ácido úrico, principalmente em homens, tá? Ou em mulheres depois dos 45 anos, que muda a questão hormonal, tá? Pode ter um acúmulo de gordura também no fígado por conta do processo de digestão da carne, dessa purina, dessa substância no caso, tá? Então, assim, se você tá muito inflamado, se você tá muito acima do peso, você pode consumir carne vermelha? Pode, desde que seja até um máximo umas 3 vezes na semana. E de preferência colocar na hora do almoço. Preferência. Não quer dizer que seja uma obrigatoriedade, tá? Você pode colocar à noite, mas que não seja com tanta frequência assim, porque você quer tratar a sua inflamação mais rápido, né? Pra você eliminar mais peso mais rápido, né? Pelo menos é isso o intuito que sempre vocês me procuram. Vocês falam assim, porque eu queria emagrecer rápido, eu queria desinflamar rápido. A minha qualidade de vida tá comprometida, então por isso eu falo, preferencialmente na hora do almoço, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Então umas 3 vezes na semana, assim, de carne vermelha, tá tudo certo, ok? A Helena colocou assim, bom dia, Nutri, eu costumo fazer soufflé de chuchu. Ai, eu adoro soufflé de chuchu. Ai, é tão levinho, né? É tão gostoso. Aí nessa época com bacalhau e arroz, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Pode fazer. Porque daí o chuchu, o soufflé de chuchu vai contabilizar ali como um vegetal, parte do vegetal, tá? Eu colocaria ainda uma saladinha, alguma coisa para poder acompanhar, Helena. O bacalhau vai contabilizar como uma proteína e o arroz como um carboidrato. Você só toma cuidado se você faz o bacalhau com batata, diminui um pouco na quantidade do arroz para você encaixar essa batata dentro de 1/4 do seu prato, tá? Porque eu vejo que muita gente faz o bacalhau com batata e acaba colocando o arroz também no prato. Tem problema misturar 2 tipos de carboidrato? Não tem problema misturar. Só que lembrando que você tá no processo de emagrecimento, então eu tenho que fazer o déficit calórico. Então, para fazer o déficit calórico dentro dessa refeição, no caso, pensando na estratégia em si, eu vou colocar o arroz, mas eu vou colocar em menor porção para poder encaixar essa batata do bacalhau. Aí, ó, tá tudo certo, tá? Não vai ter problema nenhum. O que fazer para diminuir a gordura visceral? Então, a gordura visceral, que é a barriga em si, né? Primeira coisa que você tem que fazer, reduzir tudo aquilo lá, que é sal, açúcar, alimentos ultraprocessados, embutidos, bolachinhas, aquela coisa toda, né? Rever essa questão dos farináceos e o principal que você precisa começar a fazer, colocar proteína em todas as suas refeições. Se você quer perder mais rápido essa gordura visceral, você precisa começar a introduzir os tubérculos. Os tubérculos que eu sempre falo para vocês, que é mandioca, batata doce, batata inglesa, mandioquinha salsa, inhame, batata yacon, todas elas são tubérculos. Por que que eu sempre falo dos tubérculos? Porque eles são mais digestivos, eles são carboidratos complexos. O que que eu quero dizer com carboidratos complexos? Eles têm fibras e nutrientes para poder te ajudar nesse processo de desinflamação. E eles são menos calóricos do que os outros tipos de carboidratos, entendeu? Porque eles têm valor nutricional agregado, entendeu? Não é que nem um carboidrato simples como uma tapioca, por exemplo, entendeu? Então, o que acontece? Você encaixando o carboidrato dessa maneira, o carboidrato complexo, uma proteína sempre nas refeições, isso vai acelerar o seu processo, independente da sua idade, tá? E você colocando vegetal, fruta variada, minha amiga, vai fundo, porque é isso que você vai... É dessa maneira que você vai perder a gordura visceral. Que é essa pochetinha. A mais conhecida como pochetinha, que tanto incomoda vocês. A Cíntia tá perguntando, e o queijo branco? O queijo branco ele é super bem-vindo, né? Porque é uma proteína, tem pouquíssima
gordura, pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Nossa, não dá nem 1%, só pra você ter noção de tão bom que ele é, né? Então, ele tem pouca caloria, ele é uma proteína, então é fácil acesso, né, gente? Então, ele também é interessante no seu processo. Daí você pode colocar. Eu dou sempre preferência para colocar queijo ou no café da manhã ou no lanche da tarde, tá? Eu não tenho, assim, o costume de orientar vocês de colocar muito queijo com relação ao almoço e o jantar, principalmente no jantar. Porque depois das 16 horas, 17 horas, a nossa digestibilidade muda. Então, assim, o nosso corpo ele já não está mais preparado para fazer uma digestão. Ele está preparado para poder fazer o processo da desinflamação, fazer você dormir, fazer outras coisas, né? Então, assim, o queijo, as coisas à base de farinha, essas coisas ficam mais indigestas depois das 16 horas. Então, não seria tão interessante de você colocar. Entendeu? Então, por isso que eu falo, ou coloca na hora do café da manhã, ou coloca na hora como é que fala? Do lanche da tarde. E, eventualmente, você coloca isso na refeição da noite. Porque eu sei que tem gente que gosta de comer à noite, né? De vez comer uma proteína, assim, como frango, carne, peixe, né? Ovos, quer comer queijo à noite. Só que ele é muito bom, mas pro horário eu não indicaria, ainda mais para quem tá acima do peso, que tá com dificuldade de emagrecer, tá depois dos 45 anos, porque essa questão hormonal também muda a digestibilidade, tá? Então, assim, dificulta a digestibilidade dos alimentos. Então, eu não colocaria depois das 16 horas, tá? Só isso. Mas ele é muito bom. A Drica perguntou assim, pode comer sexta-feira santa peixe frito? Pode comer, porque é uma coisa eventual, né? É uma coisa eventual. Então, é da mesma coisa da batata frita que eu falei pra vocês. No meu caso, é muito eventual, sabe? Quando eu vou comer fora. E às vezes ainda, porque assim, todo final de semana a gente acaba comendo alguma coisa fora. Mas não é uma obrigatoriedade toda semana eu tá lá comendo fritura, entendeu? Então, tá tudo bem, você pode comer o seu peixe frito. Que nem semana passada, sabe o que eu tava com vontade de comer? Gente, vocês vão dar risada. Mas eu tava com muita vontade de comer, porque eu falei, nossa, faz tempo que eu não como. Sabe carne empanada? Nossa, mas eu tava com uma vontade de comer carne empanada, que eu falei, meu Deus. Normalmente eu faço aqui frango empanado, mas eu faço no forno, eu mesmo faço a farinha, panko em casa, né? Com pão de forma e tudo mais. Daí eu faço um molhinho de iogurte para poder consumir com salada e o carboidrato, né? Mas eu tava com vontade de comer assim, fora, mas comer daí é frito, né, gente? Carne, né? Você vai comer fora, você vai comer o quê? Frito, né? Mas eu tava com muita vontade. Falei assim, nossa, que vontade de comer. Daí eu fui comer, sábado passado. Falei, meu Deus do céu, que delícia. Mas foi só aquele dia, sabe, assim? Tá tudo certo. O resto do prato tinha arroz, tinha feijão, tinha salada, tinha pepino, tinha cenoura, tinha... Entendeu? Aí vai interferir em alguma coisa na minha saúde, de modo geral? Não, porque eu não como sempre. Então, se você também não come sempre, na sexta-feira santa, qual que é o problema você comer o peixe frito? Não tem problema. O problema da fritura em si, gente, eu quero que vocês entendam que não é só sobre a questão de aumentar colesterol, correr o risco de ter gordura no fígado, mas também, para quem tá no processo de emagrecimento, a gente tem que ser honesta, né? É super calórico, né? É super calórico. Então, assim, só tomar cuidado nessa questão da frequência. Olha, essa pergunta aqui é boa, hein? A Maria perguntou assim, qual a alimentação certa para quem quer emagrecer? Não é sobre alimentos certos para emagrecer. Não existe alimentos para emagrecer, alimentos para engordar. Não existe isso, sabe? Na verdade, é a união dos dois, porque eu falo sempre aqui para vocês, né? Eu nunca enganei nesse sentido. Eu falei assim, não, porque nunca fiz terrorismo nutricional, sabe? Porque você não pode mais consumir o seu açúcar, o seu doce, aquela coisa toda. Não, porque eu acredito que você tem que ter prazer
na sua alimentação, né? E o alimento tem essa função de nutrir você e de dar o prazer. Então, essa questão de comer o torresmo, por exemplo, porque torresmo, o que ele vai influenciar de forma positiva no seu organismo? Nada, a não ser a parte do prazer, porque ele é gorduroso, ele não tem vitaminas, minerais para poder te ajudar em nada, né? Então, você come porque você gosta e tá tudo bem. Desde que você saiba que aquilo lá não fornece nutriente, que você come por puro prazer. Então, por comer por puro prazer, eu preciso diminuir frequência e quantidade. Entendeu? Então, não tem um alimento certo para emagrecer, é um alimento certo para engordar. É a união dos dois de comer de estratégia. E a estratégia em si, Maria, é você fazer o quê? Sempre pensar no carboidrato, proteína e fibra. Entendeu? Nas grandes refeições. Então, por exemplo, café da manhã, no caso, você pode colocar a proteína, que é os ovos, o frango, pode acompanhar um iogurte natural, pode colocar os tubérculos que eu estava falando para vocês desinflamarem mais rapidamente, batata doce, inhame, mandioquinha salsa, o que for, né? Batata inglesa também. Ou então você quer colocar o seu carboidrato que você tanto gosta, eu quero pão, eu gosto muito de pão francês, tá tudo certo você querer comer pão francês, né? Mas muda um pouco, né? Vou colocar o pão francês, mas vou colocar os ovos, vou colocar uma fonte de um alimento mais anti-inflamatório, então vou colocar uma couve, vou colocar um espinafre nesse meu ovo mexido, vou colocar uma semente na minha fruta no café da manhã. Tá vendo? Então, assim, o pão francês é uma coisa negativa ali? Não. Esses dias me perguntaram sobre o macarrão. Débora, eu tô no processo de emagrecimento, mas eu amo macarrão. Eu tô muito tempo sem comer macarrão. Não posso comer macarrão? Pode comer macarrão. Macarrão não é que vai engordar você. Agora, se você ficar comendo pratos e pratos só de macarrão, aí ele vai te engordar. Mas agora, se você comer o macarrão como se fosse um carboidrato mesmo, colocar ele no seu prato, 1/4 do seu prato, tá tudo certo. Pronto. Entendeu? É isso. É comer com estratégia. Não tem alimentação certa para emagrecer, alimentação errada, sabe? Não tem isso. Helena falou assim, dizem que pepino é bom pro fígado. É bom mesmo. É bom mesmo. Ele é bom pro fígado, ele é bom pro intestino, para as bactérias do intestino, as propriedades que ele tem. Ele é muito bom mesmo. Pepino, ele é super digestivo, né? E ele tem bastante líquido também. Então, isso ajuda bastante no processo. Tomar açaí prejudica no processo de emagrecimento? Depende. Depende da frequência, depende do que você coloca, porque tem açaí que vocês compram, gente, que eu falo pra vocês. Caramba, é tipo uma bomba, né? E vai lá, coloca leite em pó, coloca fruta, coloca leite condensado e a quantidade é uns copos assim de 700 ml. Poxa, você tá no processo de emagrecimento? Compra do mais simplesinho, sabe? Compra um pouquinho, né? Mata a sua vontade, não é matar a sua ansiedade, sabe? Pega um copo de 500, poxa, qual é a necessidade? É um alimento extremamente energético e por ser um alimento extremamente energético, esses nossos aqui, porque a não ser quem mora no norte, no nordeste mesmo, que acaba tendo o açaí mesmo, sem o xarope. Aqui na nossa região, sul, sudeste, o que acontece? Vem muito xarope, que é o açúcar ali. Então, assim, além dele ser um alimento extremamente energético, ainda vem com esse aditivo aí, que é o xarope, que é o açúcar. Entendeu? Então, acaba deixando super calórico. Daí as pessoas enchem de coisa, né? Leite condensado, leite em pó, Então, assim, se você quer colocar isso com mais frequência no seu dia a dia, você pode colocar o açaí, você pode. Mas dê preferência, por exemplo, colocar com uma dose de whey, porque diminui o índice glicêmico dele. Então, isso te ajuda no processo, você absorve menos carboidratos simples dele. Isso diminui a questão da absorção dessa energia que tem dele, entendeu? Então, automaticamente diminui um pouco te dá mais saciedade, né? Entende? Então, assim, é estratégia. É consumir menos, consumir com proteína. Tinha gente até que eu falava assim, você quer tomar o seu açaí lá? Tá tudo bem você tomar o seu açaí. Pega o menor. E antes de você ir lá no estabelecimento mesmo, o que você faz? Em casa mesmo, você faz uns 3 ovos cozidos ali pra você. Você come os 3 ovos cozidos e depois vai lá.
Porque daí você absorve menos, entendeu? Esse carboidrato simples e tá tudo certo. Pronto, você matou sua vontade, mas você comeu com estratégia para poder não interferir no seu processo de emagrecimento. Porque esse pico glicêmico com esses alimentos que são altamente energéticos, que deixa o seu metabolismo lento, independente da sua idade. Entendeu? Depois dos 45 anos é até pior, porque daí parece que o seu metabolismo fica estacionado, entendeu? Com esse tipo de pico glicêmico que você faz através desses alimentos energéticos. Socorro, estou na menopausa e intestino sempre preso. Ah, então, intestino preso é um cuidado, né? Eu sempre falo, gente, eu pego no pé disso porque é um processo. Não é de um dia para a noite que o seu intestino vai funcionar, num piscar de olhos. É só tomar mais água, é só comer uma aveia que vai funcionar. Não é bem assim. Então, é um conjunto de fatores. Você está fazendo gerenciamento do estresse? Você está melhorando a qualidade do seu sono? Como é que está a sua hidratação? A hidratação tem que estar de acordo com o seu peso. Como que eu sei a quantidade de água que eu preciso tomar? Eu vou pegar o meu peso, vou multiplicar por 35, daí eu vou saber exatamente a quantidade certa que eu preciso tomar de água. Entendeu? Depois disso, eu vou priorizar. Quando o intestino é muito, muito preso, eu falo pra vocês que as pessoas erram muito nisso, né? Que colocam muita salada crua daí. E salada crua, ela tem a fibra intacta. Só que para você que tá com o intestino muito preso, você não faz absorção dessa fibra. Então, é legal você quebrar essa fibra. Como que eu quebro essa fibra? Quando entra em alta temperatura. Então, os vegetais cozidos, eles são muito mais eficazes no tratamento do intestino preso do que a salada crua em si. Entendeu? Porque daí, vamos dizer assim, a folha, os vegetais crus, no caso, ele precisa trabalhar muito mais para poder fazer a digestão. E não é esse o processo. Como o seu intestino está preso, ele não está funcionando direito, né? Ele não está com essa função de digestão boa, entendeu? Então, assim, coloca os vegetais cozidos, prioriza colocar pelo menos 2 fontes de gordura todos os dias na sua alimentação, seja através das oleaginosas, através do abacate, através do azeite em cima da comida, tem que ser uma colher de sopa, equivalente mais ou menos a 10 gramas, tá? Para poder influenciar de forma positiva no seu processo de emagrecimento, porque também quem capricha na quantidade de azeite, é aquele negócio que eu falo para vocês, daí vai ficar extremamente calórico e atrapalha o processo de emagrecimento. Então, é contabilizar mesmo, tá? Consumir mais frutas laxativas, como laranja com bagaço, o mamão, a ameixa mesmo fruta, tá? Não a fruta seca. Te ajudem muito. Outra coisa que ajuda muito o seu subconsciente a trabalhar é o quê? Eu sempre ensino vocês a tomarem água em jejum, isso independente do intestino preso. Para quem está inflamado, tem que começar a tomar água para ontem em jejum, de 500 a 700 ml. Eu sempre falo para vocês aqui, o importante é vocês tomarem a água, independente da temperatura. Nesse caso do intestino muito preso, aí sim eu oriento a você fazer a água morna, tá? Daí você faz de 500 a 700 ml de uma vez só, água morna para poder incentivar o seu intestino. Depois que você tomou essa água em jejum, você vai lá no seu banheiro e fica lá sentadinha lá. Ah, mas por quanto tempo? O tempo que você se sentir confortável. O importante é você sentar lá, mas sem distração nenhuma. Não pode ter celular na mão, não pode estar conversando com outras pessoas, não. É aquele momento seu. Você vai lá, toma sua água morna para poder incentivar o seu intestino a funcionar. Todo santo dia você tem que fazer isso. Mesmo não funcionando ainda, você tem que acreditar que aquilo vai funcionar. Como eu falei para você, é um processo que você vai fazer para poder o seu intestino voltar a funcionar adequadamente. Então, você tem que ter ciência disso. Eu estou fazendo isso para ensinar meu intestino que aquele é o momento certo de ele funcionar. Em algum momento ele vai funcionar. Você melhorando a qualidade da sua alimentação desse jeito que eu estou falando para você estruturar, com a hidratação, o gerenciamento de estresse, o gerenciamento da qualidade do seu sono, você tomando essa água morna e indo no banheiro todo santo dia, sentar lá, mesmo que você não faça nada, você vai ver como seu organismo vai responder isso. Mas é no tempo do seu organismo. Pode ser que isso aconteça daqui 3 dias, pode ser que aconteça
um mês, pode ser que aconteça daqui 6 meses, que esteja realmente funcionando, como é que fala? Com mais frequência, tá? Mas você tem que ter paciência. E agora, se for uma coisa muito persistente, se, por exemplo, em 6 meses que você tá fazendo tudo isso que eu tô falando aqui e não tá funcionando, aí eu sempre indico você procurar um proctologista. Porque daí não é sobre erro alimentar, sabe? Se você não tem nenhum tipo de intolerância à lactose, ao glúten, alguma coisa desse tipo que influencia diretamente nesse ressecamento de intestino, você tem que procurar um proctologista que ele vai te incentivar a fazer, te orientar a fazer exames, não somente a colonoscopia, que colonoscopia não avalia a mobilidade do seu intestino, o peristaltismo do seu intestino, entendeu? Vai fazer uns exames mais específicos para poder verificar isso. Que daí não é sobre alimentação, não é uma coisa que você tem que mudar na sua alimentação, mas sim você tem que talvez fazer uma fisioterapia, por exemplo, entendeu? Daí já é outro esquema, daí é casado com isso, é a questão da sua alimentação mais a fisioterapia, porque daí o seu problema não é sobre a absorção dos nutrientes, não é sobre a digestibilidade dos alimentos, mas sim a mobilidade do seu intestino. Aí com isso não é a alimentação que influencia, entendeu? Doutora, posso comer batata doce, mandioca ou batata comum nas refeições? Isso aumenta a esteatose ou tipo pão integral? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ai, Deus, eu vou falar um negócio polêmico agora. Um negócio polêmico. Não deixa ser enganada com esse negócio do pão integral. Sabe? Ah, porque pão integral tem muita fibra. Não, gente, jamais um alimento processado, um alimento, sabe assim, que você tem que fazer na sua casa e tudo mais, vai ter mais nutrientes íntegros do que o alimento que vem da terra. Entende? Então, assim, o tubérculo é muito melhor, muito mais digestivo do que o pão integral, entendeu? Então, assim, não se engane com esse negócio do pão integral. A não ser que você faça seu pão integral, mas mesmo assim, em termos de digestibilidade, para você que tá com esteatose hepática, grau 2 e tudo mais, o ideal mesmo seria para você, para fazer uma limpeza mesmo pesada de 2 meses, assim, sabe? Para depois você refazer esse exame e ver lá, nossa, meu fígado tá limpinho, sabe? Consome os tubérculos. Os tubérculos, eles têm muito mais nutriente do que o pão integral. Não, mas com certeza, infinitamente. Tá? Então não se engane com isso, não. Eu acho tão engraçado, porque tem tanta gente que ainda fala assim pra mim, Débora, porque eu não consigo, né? Eu só como pão mesmo, aqueles integrais, porque é de dieta. Acabei de falar aqui pra vocês que não existe esse negócio de alimento certo pra emagrecer, alimento errado pra... Sabe? Não existe isso. É como você conduz a alimentação. Entende? Então, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. Quando irá ocorrer um novo desafio? Então, deixa eu contar pra vocês. Não vai ter desafio, não. Pelo menos por enquanto. Mas vai ter novidade. Vocês estão preparadas? Porque vou falar uma coisa aqui pra vocês. Não poderia, mas vou dar um spoiler aqui agora. Vai ser muito melhor do que o desafio. Só. Não vou falar mais. Terça-feira eu já fiquei falando pra vocês. Não fique me cutucando, porque eu não posso falar nada. Não fique me cutucando. Não posso contar sobre isso. A Ângela tá perguntando, tem problema se sempre usar o pão como carboidrato no café da manhã? Combinado com proteína e fibra? Assim, problema não tem, porque isso não vai influenciar de forma assim negativa. Porque você vai engordar, vai paralisar o seu processo de emagrecimento. Não, mas se você quer acelerar, Ângela, esse processo de você desinflamar, emagrecer, você precisa criar
essa movimentação diferente, né? Então, assim, daí não precisa necessariamente colocar o pão todo santo dia. Por que não mesclar com os tubérculos, entendeu? Se você quer ter o resultado mais rápido. Então, se você quer ter o resultado mais rápido, você faz essa mudança. Senão, você continua mantendo o seu pão, entendeu? Porque daí vai ser o processo mais lento, mas vai acontecer. Porque você tá na estratégia, você tá combinando isso com a proteína e a fibra. Tá tudo bem. A Tânia perguntou, pepino na salada ou em conserva? Ah, sempre em salada, né? É melhor do que em conserva. Conserva ainda perde propriedades, né? Entendeu? Então, assim, pensando na integridade dos nutrientes para você desinflamar rapidamente, Tânia, coloca o pepino natural, entendeu? Por isso que pepino vai muito receita de suco verde. A gente coloca ele muito na questão do como é que fala? Do almoço, sabe? E tem outra combinação que eu não sei se vocês já comeram. O pepino com gergelim. Gente, pepino com gergelim é uma coisa de doido. Porque a combinação dos nutrientes deles, você absorve muita coisa. E assim, é muita coisa boa para poder te ajudar no processo, sabe? A Célia perguntou, queijo coalho com pãozinho caseiro, uma fruta, também é bem-vindo? Célia, posso tomar café na sua casa? Posso tomar café na sua casa? Olha, me deu até água na boca, porque eu não tomei café ainda, Célia. E agora você me fez uma proposta aqui que eu vou falar um negócio pra você. Delicioso, tudo caseirinho, né? Claro que sim, claro que pode. Só cuidado na quantidade do pãozinho caseiro, né? Porque às vezes a gente acaba abusando, porque por ser pãozinho caseiro é uma delícia, não tem aditivos químicos e tal, né? Gostoso demais. Então, só tomar cuidado na quantidade, porque se a gente tá pensando em processo de emagrecimento, né? Então, você sabe, se a gente abusa na quantidade também de calorias, né? Tá? Aí eu só colocaria um detalhezinho, só para complementar. Nessa fruta eu colocaria uma semente, um farelo de aveia, para poder ter mais propriedade nutricional ali, para poder te dar mais saciedade ainda, tá? Mas ó, eu tomaria café na sua casa agora, com isso daí. Ai, gente. Deixa eu ver. Nutri, me tira uma dúvida. Eu gosto muito de pão de queijo de frigideira. E mesmo assim eu consumo um pedaço de queijo e uma fruta com semente. Está certo? Tá certo. Tá certo. É isso mesmo. Porque o pão de queijo ele vai contabilizar como se fosse um carboidrato ali. Por mais que vá queijo, ele vai por conta da receita em si, entendeu, Selma? Aí você vai contabilizar ele como um carboidrato. Aí você tá complementando o queijo, que é para dar o aporte que você precisa de proteína, e mais a fruta com semente. Então tá tudo certo. É isso mesmo. Bom dia, doutora. Eu sou muito ansiosa, geralmente é acelerada, né? Então, o que acontece? Uma das coisas que deve atrapalhar muito o seu processo de emagrecimento, com certeza, com propriedade, eu posso falar isso, é a questão da sua mastigação, né? Então, assim, ó, por ser muito ansiosa, você não mastiga, você engole a comida. O que eu dou como dica? Toda vez que você vai comer, isso aqui não é uma obrigatoriedade para todo mundo, mas para quem sofre de ansiedade tem que fazer dessa forma. Na hora que você monta o seu prato, você vai pegar e vai começar a comer pela proteína.
Por quê? Você vai comer toda a proteína primeiro, depois você vai para os vegetais e depois você vai para o carboidrato. Por que isso? Por que comer dessa forma? Porque você vai mastigar mais. Normalmente, a nossa proteína, ela é o alimento mais duro que tem no nosso prato. Então, por isso que você deve começar por ela. Para você, de novo, diminuir essa ansiedade através da alimentação. Você sabia disso? Outra coisa que pode te ajudar aí muito a desacelerar nesse processo é você sempre sentar num lugar tranquilo para você fazer suas refeições. Antes de qualquer refeição, pega um copão mesmo de água, enche ele assim, ó. Até o talo. Adoro falar isso, até o talo. Até aqui, ó. E toma esse copão de uma vez. Sabe? Que daí você vai segurar a onda já ali para você comer as suas coisas com mais tranquilidade, porque você vai estar com o estômago cheio. Então, por mais que você esteja ansiosa por diversas situações que estão acontecendo na sua vida, naquele momento você já não vai ter, já vai baixar sua ansiedade ali. Então, toma um copão desse aqui, ó, de água antes de qualquer refeição, senta num ambiente tranquilo e começa a fazer essa ordem de alimento. Vocês sabem, né, como é que divide o prato? Deixa eu pegar uma folhinha aqui pra fazer um desenho pra você. Eu sou boa de desenho, gente. Vocês vão ver agora, ao vivo, como eu sou boa de desenho. Sou muito boa de desenho. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Agora vocês vão ver. Ó, eu falo da regra T pra vocês, né? Então, ó. Deixa eu ver se tem cor diferente aqui. Só pra eu colocar. Vegetal. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Tô só fazendo aqui. Então, aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Pra vocês guardarem isso na memória de vocês. Espera aí. Vocês vão guardar essa imagem, vocês nunca mais vão esquecer de mim, tenho certeza. Vocês vão guardar isso aqui, essa informação. Calma aí que eu tô desenhando aqui. Ó. Conseguem ver? Isso aqui, ó, para pessoas ansiosas. Tem ordem dos alimentos. Então, você vai consumir a proteína primeiro, ó. Depois você vai pro vegetal e depois você consome por último o carboidrato. Tá vendo? Então, sempre nessa ordem. Vai comer toda a proteína primeiro, depois você vai pro vegetal e depois você vai pro carboidrato. Que dessa forma aqui, você vai trabalhar a sua ansiedade. Vai fazer com que você mastigue mais os alimentos. Por consequência de você conseguir mastigar mais os alimentos, você vai absorver mais dos nutrientes e você vai desinflamar rapidamente. Então, guarda esse... Tira um print. Tira um print. Vocês lembrarem de mim. Certo? Conseguiram tirar o print? Isso aqui? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tirou? Conseguiram tirar? Certo? É isso aqui que vocês precisam fazer. Se quer trabalhar a sua ansiedade, faz esse processo aqui. Dessa ordem aqui. Ok? Ah, muito bom. Então, vocês vão guardar isso aqui. Pessoas ansiosas, até escrevi aqui, ó, embaixo. Ó. Pessoas ansiosas, a ordem é essa. Proteína primeiro, depois o vegetal, depois o carboidrato. Vocês dão risada, né? Sou ótima, né? Com desenho. Vocês viram meu prato? Dei dica de ouro hoje, hein? Dei dica de ouro.
Ah, que bom que vocês conseguiram tirar o print. Não conseguiu? Ó, vou colocar a última vez, hein? Aproveita, tira. Depois também essa live fica gravada, vocês vão conseguir tirar lá, tá? Ó. Pronto, ó. Desenho maravilhoso, com letra maravilhosa. Já era. É mesmo, Veraci? Não, que você não viu os desenhos que eu faço com o Samuel. Se vocês vissem, olha, vocês vão falar assim, olha, melhor nutricionista que existe, porque com desenho é terrível. Socorro. Socorro. Obrigada. Obrigada, gente. Então é isso, tá? Põe essa estratégia em prática e vocês vão ver o negócio acontecer. Sabe o básico bem feito, gente? Gerenciamento de estresse, sono de qualidade, hidratação. Essa estratégia que eu acabei de dar aqui para vocês, olha, não tem como dar errado. Você diminuir esses alimentos inflamatórios que a gente vive citando aqui nas lives, sabe? É dessa forma que você vai ver o resultado acontecer. Sempre lembrar que o processo de emagrecimento é como o nome próprio diz, né? Processo. Então, é um pouco de cada, todos os dias. É um pouco de dedicação sua todos os dias. Tá? Deixa eu só terminar aqui, então, do... Vocês estão falando do meu desenho? Que desenho lindo! Ah! Parem! Não fala isso, não. Que tá horroroso. Nutri, como é que prepara o inhame para comer à noite? Olha, dou sempre preferência a cozinhar o inhame, como o inhame é um dos tubérculos assim que tem mais propriedade nutricional, que tem mais nutriente em si. Se você puder cozinhar o inhame a vapor, é muito melhor, porque daí você deixa íntegro a questão das fibras e também dos nutrientes. Daí você pode deixar assim, você pode fazer dessa forma, cozido mesmo a vapor. Aí você tempera a maneira que você quiser, com pouco sal, com tempero seco a gosto, né? E pode utilizar daí, no período da noite. Aí você coloca a proporção de 1/4 do seu prato. É esse mesmo desenho, ó. Ele é um carboidrato, então daí você vai colocar nessa proporção aqui, tá vendo? Que vai ser na mesma proporção da proteína e você vai caprichar no vegetal, que daí vai ser metade do seu prato, certo? É isso aqui. Combinado, gente? Então é isso. Um bom feriado para vocês. Fiquem com Deus. Boa Páscoa para vocês, tá? Na terça-feira estarei de volta, então, às 7h07. Vocês sabem que essa live Lipo em Pauta é toda terça e quinta, às 7h07 da manhã. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, comam consciente. A comida não vai sair do lugar, tá bom? Não vai acabar, você vai ter a oportunidade de comer outras vezes, ok? Então, comam com consciência, façam isso que eu acabei de ensinar vocês, essa estratégia de tomar o copão de água antes de sentar na mesa para poder comer, né? Mastiga bem os alimentos, começa a fazer essa estratégia de começar a consumir a proteína, depois o vegetal, depois o carboidrato. Depois, na terça-feira, eu quero saber como é que foi, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau, até semana que vem.